oração. Olá, boa noite. Oi, padre, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem, senhor? Que alegria. Enfim chegou o dia, não? Pois é, depois de tanta espera. Depois de tanta espera, a gente já programando quase que 3 meses antes. É sim, tô ajeitando aqui a Sim, câmera, tinha ficado muito alto. Pronto. tá certo. Padre, é uma alegria, né? Quero primeiro agradecer, como filha da pobreza, pela presença do Senhor aqui, por estar nos ajudando a viver melhor essa novena de Pentecostes, né? E poder também beber de um coração que é sedento de um avivamento, que é sedento de que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Padre, mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui na abertura dessa novena de Pentecostes e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, né? Sim, Padre. E foi pedido para o Senhor falar para nós por que fazer a novena de Pentecostes, né? Então, hoje, durante o dia, eu pensei tantas coisas, por que fazer a novena de Pentecostes e cada vez mais os motivos que eu pensava me dava mais um desejo de fazer essa novena, né? Então, que o Senhor possa partilhar o que o Espírito Santo colocou no coração da Senhora, o que a igreja nos ensina, né? De por que fazer essa novena, que é a única que a igreja nos pede para fazer, que é a igreja mãe, não é verdade, Padre? Exatamente. Mais do que pedir para fazer, ela é uma novena litúrgica. Ela já existe na própria liturgia da igreja. Sim, olha, padre, é verdade. Nós, como religiosos, né, que rezamos a liturgia das horas, se não nos fosse proposto fazer essa novena, já rezaríamos, não é verdade, padre, por meio do ofício, né, da liturgia das horas. Exatamente. Muito bom. Então, eu vou começar aqui a compartilhar um pouquinho da palavra. Tá certo. E quando nós abrimos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos o que está aqui narrado por São Lucas. Ele diz o seguinte, logo no capítulo 1. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que... não, já no versículo 3. Bom, eu vou começar Atos 1:1. Vou começar no começo. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando Padre, das só uma coisas... coisinha. Estão falando que o áudio do senhor está um pouco baixo. Tá Tá baixo? no máximo? Tá, Peraí. já voltou. Estão Sim, padre. escutando? Estão escutando melhor Sim, agora? agora sim. Pelo menos para mim, sim. Tá bom. Então, recomeçando aqui, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ora, então, Jesus ressuscita e durante 40 dias ele aparece aos apóstolos. Esses 40 dias se cumprem hoje. Hoje seria a solenidade da Ascensão do Senhor. Né? É que no Brasil e em muitos países essa solenidade é transferida para o domingo. Antigamente ela era feriado, então ela era celebrada nesse dia mesmo, na quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa. Ora,
Então, o que nós vemos? Que Jesus sobe aos céus, e depois o versículo 12 diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram os apóstolos, aí diz o nome de cada qual. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com Maria, mãe de Jesus, as mulheres e os irmãos dele. Ou, em algumas traduções, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha, vejam que coisa impressionante. Depois o texto diz o seguinte, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, o que acontece aqui? Jesus sobe ao céu na quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa, isto é, hoje. Os discípulos voltam para Jerusalém e, em Jerusalém, eles sobem ao cenáculo. Essa palavra cenáculo, ela vem da palavra cena, que significa ceia. Ou seja, é a sala da ceia. É a sala aonde Cristo instituiu a Eucaristia, aonde ele entregou o mandamento do amor, aonde ele instituiu o sacerdócio católico, aonde ele fez o lava-pés. Naquele mesmo lugar, ele apareceu no dia de Páscoa para os apóstolos que estavam reunidos. Ou seja, aquele lugar eucarístico, o lugar da Quinta-feira Santa, o lugar da adoração, o lugar onde ele nos deixa o seu maior tesouro, que é o Santíssimo Sacramento, naquele mesmo lugar em que ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, conforme o Evangelho de São João, em que ele disse, convém para vós que eu parta, se eu não for, não virá a vós o Espírito Santo, mas se eu for, eu vou-lo mandarei da parte do Pai. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele está convosco e permanecerá em vós. É ali, naquele mesmo lugar, em que, da quinta-feira da Ascensão do Senhor até o domingo de Pentecostes, eles permanecem. Ora, nós sabemos que Jesus ressuscitou justamente um dia depois da Páscoa dos judeus. Nós sabemos pelo Santo Evangelho que Jesus adiantou a celebração da Páscoa com os apóstolos na Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, no mesmo horário em que o Cordeiro Pascal era imolado no templo, ele morreu. No sábado de Páscoa, no sábado dos judeus, ele permanece o tempo todo no sepulcro. Então, na manhã do domingo de Páscoa, ou seja, na noite do sábado santo, porque os judeus contam o início do dia a partir do pôr do sol, ele ressuscita. Um dia depois da Páscoa dos judeus, porque o Novo Testamento sucede ao Antigo Testamento e o supera e o transcende, etc. Ora, portanto, no calendário das festas judaicas, 50 dias após a Páscoa, acontecia a festa de Pentecostes, que tem esse nome de Pentecostes, porque começa 50 dias. 5 em grego se diz penta. Então é uma festa que se conta 50 dias depois da Páscoa. Ora, portanto, eles permanecem da quinta-feira da Ascensão do Senhor até o domingo, que é a festa de Pentecostes. E nós temos aí, portanto, um intervalo de 9 dias.
né, que alguns contam a partir da própria quinta-feira. Contando a partir da própria quinta-feira, nós temos então 10 dias. Então, existe, digamos, essa dupla contagem. Uns falam da novena de Pentecostes, isso é mais comum no Brasil. Outros falam do decenário do Espírito Sim. Santo, isso é Aqui mais mesmo comum se usa mais como decenário, padre. nos países hispânicos. Em geral, se fala Sim. mais do decenário do Espírito Santo. Mas ambas as contagens, na verdade, dão conta do mesmo período, do período que começa da quinta e termina no domingo de Pentecostes, né? Ora, esta efetivamente foi a primeira novena celebrada na Igreja Católica. Por quê? O versículo 14 do capítulo 1 de Atos diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E no capítulo 2, versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Portanto, eles passaram esses 9 dias numa espécie de retiro. Eu já vou falar um pouquinho disso. Eles permaneceram em oração durante esses 9 dias. Portanto, esta foi a primeira novena da Igreja Católica. Mas antes de falar dessa novena, eu queria falar um pouquinho mais do significado dessa festa de Pentecostes no calendário em relação à Páscoa. Por quê? Páscoa e Pentecostes são as duas principais festas do calendário judeu. E também, juntamente com o Natal, são as maiores festas do calendário cristão, né? Então, o que acontece? A festa da Páscoa e a festa de Pentecostes se localizam também no calendário agrícola dos povos do hemisfério norte. Ou seja, ela tem um fundo natural. Ela está, de algum modo, assinalada na própria criação. Não é apenas um calendário espiritual e religioso. Tem algo dela que está assinalado na própria estrutura da criação. Por quê? No hemisfério norte, nós temos, após o inverno, a primeira lua cheia depois do início da primavera. Esta primeira lua cheia depois do início da primavera, ela marca um momento importante na vida agrícola. Por quê? Ora, o inverno dura 3 meses e 3 meses que são pesados. A terra fica coberta de neve. Assim que se conclui o inverno e começa a primavera, a água da neve derretida fecundou a terra. Então, os agricultores faziam a primeira semeadura. Essa primeira semeadura corresponde, no calendário antigo, às têmporas que se fazem ali no início da quaresma. Se faziam antigamente no início da quaresma. As primeiras têmporas, né? Então se fazia a semeadura. Ora, quando é a primeira lua cheia, depois do início da primavera, nós temos a festa das primícias. Ou seja, são os primeiros brotos da terra que eram apresentados no templo, que já sabia que haveria colheita, já se sabia que a terra tinha ficado fértil, que as coisas estavam dando certo. Ou seja, é a festa dos primeiros rebentos que são apresentados no templo. Ora, quando o povo de Israel é libertado do Egito, então Deus poupa os primogênitos de Israel. Os primogênitos são os brotos de Israel.
são as primícias de Israel. As primícias daquele povo que vai ser liberto por Deus da escravidão de Faraó para entrar na terra do Egito. E o que acontece é que o povo é poupado, né? Os primogênitos são poupados, as primícias são poupadas, e Deus, inclusive, estabelece um rito em Israel, que todo primogênito pertence ao Senhor e precisa ser resgatado depois que ele nasce, 40 dias depois do seu nascimento. Ele tem que ser resgatado, ou seja, ele é apresentado no templo, se apresenta um sacrifício no lugar dele, então ele é resgatado pela família e assim ele pode sobreviver. Ora, quando Jesus ressuscita, exatamente na festa da Páscoa, São Paulo diz: Cristo ressuscitado, primícia dos que morreram. Ou seja, ele é o primeiro dos ressuscitados. É o primeiro fruto da ressurreição. E ele é aquele que é o nosso cabeça, aquele que ressuscita e em quem nós depois ressuscitaremos. Cristo, portanto, é primícia dos que morreram, primícia dos ressuscitados. Ora, 50 dias depois da festa das primícias, vinha, nos tempos antigos, a festa das colheitas. Então, diferentemente da festa das primícias, a festa das colheitas era uma festa muito grande. Era uma festa que juntava gente de todo lado, porque, veja, a festa das primícias é uma festa mais modesta. Ainda tem um pouco de frio, ainda você não tem a colheita verdadeira, você só tem os brotos da terra. Então todo mundo vai, mas ainda está todo mundo pobre, as pessoas não têm condições, ainda não prosperaram o suficiente. Festa de arromba mesmo, festa da pesada, festa das maiores festas, a festa carnavalesca em Israel era a festa de Pentecostes. Que é conhecida como a festa das colheitas, né, padre? Que era a festa das colheitas. Então, os carros vinham carregados de mantimentos, os animais chegavam gordos, todo mundo chegava lá trocando, comerciando uns com os outros e contando como é que tinha sido a colheita, como tinham prosperado, como tinha dado certo e assim por diante. Era a festa da colheita. Ora, no Velho Testamento, quando o povo de Israel entra no deserto, 50 dias depois da Páscoa, acontece o quê? A entrega dos mandamentos. Deus entrega a Moisés os mandamentos que são a constituição de Israel. É pelos mandamentos entregues que Deus constitui o seu povo. Deus estabelece uma aliança com o seu povo, com o povo de Israel. E constitui, pelas suas leis, pelos seus mandamentos, Israel como nação, como um povo, realmente para servi-lo. Na nova aliança, os profetas haviam prometido que Deus escreveria a sua lei em nossos corações. A sua lei não seria mais dada em pedra. Aliás, São Paulo chega a dizer que a letra mata, o espírito vivifica. Ele diz que ele infundiu em nossos corações o espírito do seu filho que grita, Abba, Pai. Ou seja, o que acontece é que na festa de Pentecostes, no Novo Testamento, o Espírito Santo é enviado como colheita sobre os fiéis, sobre aqueles primeiros discípulos, e eles têm ali, diante de si, todas aquelas multidões, aqueles povos. Né? Aqui o texto diz que cada um escutava os discípulos falarem sua própria língua materna.
no versículo 9 diz: somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Ou seja, 17 nações. Esse número 17, ele é muito importante porque se você somar de 1 a 17, número por número, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, até 17, você vai ter uma soma de 153. São aqueles 153 peixes, Apocalipse. não do Não, dos Apocalipse, peixes. Ah, tá, os dos peixes. peixes da segunda pesca milagrosa, que aparece no final do Evangelho de São João, que representam todas as raças de peixes que os naturalistas dos tempos de Jesus diziam que existiam e que, na verdade, se reduzem a essas 17 etnias que aparecem aqui em Atos dos Apóstolos. Ou seja, são todos os povos da terra representados nessas 17 nações. Todos os povos na terra representados nessas 17 multidões. Todos os povos da terra que, no final do discurso de São Pedro, são representados por estes homens. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, o Espírito Santo vem à igreja, ele é derramado sobre o mundo na festa de Pentecostes, num dia de uma festa de arromba em Israel, que mostra que ele é festeiro, ele gosta de alegria, ele gosta de celebração, ele gosta de efusão, ele gosta de opulência, ele gosta de gente que ostenta a prosperidade de Deus, a abundância de Deus, a totalidade das bênçãos que quer dar. Mas não apenas isso. O seu derramamento redunda numa colheita de 3.000 almas que inaugura o início da expansão do Evangelho na Terra. O Pentecostes do Novo Testamento é a verdadeira colheita espiritual. Ele é a entrega não dos mandamentos da lei, mas do mandamento vivo de Deus, do Espírito Santo, que é inscrito no coração dos discípulos e que, inscrito no coração dos discípulos em fogo, transborda dos discípulos numa grande colheita de almas feita a partir dos méritos do sacrifício redentor que nosso Senhor realizou no Calvário para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo. E eu estou pensando aqui agora, padre, só uma partilhinha aqui para o senhor tomar uma água. Que graças a essa impressão que o Espírito Santo fez no coração dos apóstolos, dos discípulos, que chegou até o nosso coração, né? Embora ele ainda é conhecido como Deus, o Espírito é conhecido como Deus desconhecido, mas de certo modo ele também está impresso no nosso coração, né? Pelo batismo, por tudo que a igreja nos ensina. Então, graças a tudo que os apóstolos, né, que os discípulos viveram, essa experiência tão forte com o Espírito Santo que pôde chegar até o nosso coração hoje. Que lindo! Como a nossa igreja é rica. Então, o que acontece? O derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes inaugura o templo da igreja. O corpo da igreja, que havia sido composto durante os 3 anos do ministério público do Verbo encarnado, de Cristo, recebe esse sopro, esse vento, que é a infusão do Espírito Santo sobre a igreja. Ora, mas o que acontece? É que nós podemos nos fazer uma pergunta. Por que
em Pentecostes acontece uma transformação tão grande e uma colheita tão abundante, e o mesmo não acontece nos nossos dias. Sim. Por quê? Essa é a pergunta que ela aparece como o cerne do problema de Pentecostes. Por que aquilo aconteceu? Por que o Espírito Santo desceu de uma maneira tão evidente e transformou os apóstolos, aqueles homens covardes, tímidos, até certo ponto, pessoas bastante limitadas, em testemunhas que chegaram até o martírio. Por quê? Sim. Ora, porque as disposições deles eram diferentes das nossas disposições. E nós percebemos isso justamente pelo capítulo 1, versículo 14 de Atos, quando diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, essa palavra perseveravam unânimes é uma palavra em grego que ela é muito, 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 muito interessante. Eu vou pegar aqui o Novo Testamento interlinear, que tem o texto grego, só porque eu me esqueci agora dessa palavrinha. Eu estou muito acostumado com uma outra palavra que não esta. Mas diz aqui: estes todos estavam perseverando unânimes. Essa palavra é procasterontes. Proscarterontes. Que ela indica perseverança num sentido diferente do que a gente está acostumado em geral no Novo Testamento. A palavra perseverança em geral no Novo Testamento é a palavra hipomoné, que é uma palavra grega que significa hipo, quer dizer, por baixo, que está embaixo, moné, o que vem de mané, significa segurar, permanecer por baixo. É como você sustentar algo. Então, hipomoné é você suportar algo. Então, a palavra hipomoné é muito rica. Às vezes ela é traduzida como paciência, outras vezes ela é traduzida como perseverança, outras vezes ela é traduzida como permanecer também, né? Eles permaneciam, etc, etc, porque indica uma paciência heróica que chega até as últimas consequências. Ela é muito comum no Novo Testamento. Essa outra palavra, ela não é tão comum. É uma palavra que aparece poucas vezes no Novo Testamento. E é muito interessante, por quê? Porque diz eles perseveravam, e a palavra aqui ela indica insistência. Ela indica persistência. Ela indica uma atitude de quem está ali batendo, insistindo, 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 insistindo. Então, o que o texto está dizendo? De que insistência ele está falando? Ele está dizendo que eles ficaram unânimes dentro do cenáculo. E aí a construção do texto vamos pegar o texto grego, que é mais fiel. Ele diz: estes todos estavam perseverando unânimes na oração com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, como é que o texto está construído? Ele mostra os discípulos, de um lado as mulheres, de outro lado os irmãos, e no meio, no centro da cena, Maria.
Ou seja, eles estavam insistindo com Maria. Eles estavam batendo as portas com Maria. Eles estavam persistindo juntamente com Maria em oração. Ou seja, o que eles estavam fazendo naqueles dias no cenáculo? Eles estavam fazendo um retiro que estava sendo pregado pela própria Virgem Maria, pela própria Nossa Senhora. É o que o versículo está dizendo. Sim. Se você lê o texto grego com atenção, ele está dizendo que os discípulos eles ficaram trancados no cenáculo com Nossa Senhora, insistindo com ela, ou seja, ele estava ensinando eles a rezarem. E como quem escreveu Atos foi o próprio São Lucas, e o próprio São Lucas, em seu evangelho, diz lá no capítulo 1 que o anjo disse a ela: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo retirou-se. Mas continua o texto. E subiu Maria apressadamente para as montanhas da Judéia, até a casa de Isabel, etc. E o texto diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. A criança pulou dentro do seu ventre. E Isabel exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, o que o texto do Evangelho de São Lucas está dizendo? Ele está dizendo que Maria Santíssima, ela concebeu por obra do Espírito Santo, então ela ficou cheia do Espírito Santo. Aquele foi uma primeira efusão, o primeiro derramar, a primeira vez que o Espírito Santo caiu efetivamente sobre a vida de alguém. E ela, cheia do Espírito Santo, prenhe do Filho de Deus, do Verbo encarnado, ela tendo em seu ventre santíssimo o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai até as montanhas da Judéia, na casa do velho Zacarias, que representa o Velho Testamento, falar com uma velha que está grávida, que representa o Velho Testamento, assim como Sara ficou grávida na velhice, a mãe de Isaac, o iniciador do povo de Israel com Abraão, como que o terminador do povo de Israel, aquele que encerra o Velho Testamento, João Batista, filho de uma mulher idosa, grávida, ela vai até esta mulher velha e ela, como a nova arca da aliança, carregada da presença de Deus, diz Shalom, saúda Isabel, e acontece uma transferência do Espírito Santo, acontece um Pentecostes na vida de Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo graças à saudação de Maria. Agora, no começo dos Atos dos Apóstolos, nós temos uma cena paralela em que já não há mais Isabel. O que há ali são os discípulos. De um lado, as mulheres, de outro lado, os homens, e ela no meio. E do mesmo jeito que a sua saudação trouxe o Espírito Santo sobre Isabel, do mesmo modo, a oração dela, e ela ensinando os discípulos a orarem, ela fazendo os discípulos insistirem, ela fazendo os discípulos perseverarem, ela fazendo com que eles entendessem o modo de rezar, ela está ali pregando, ensinando e orando com eles para que eles fiquem cheios do Espírito Santo. Portanto, esta é a primeira novena que ela se realiza como um primeiro retiro, como um retiro pregado pela própria Santíssima Virgem Maria, em que ela está nos ensinando a rezar. Ela está nos ensinando a querer. Ela está dizendo: queira, 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 queira. Deseje, espere, insista, peça, clame.
grite, persevere na súplica, desejando pelo Espírito Santo, querendo o Espírito Santo, ansiando pelo Espírito Santo. Isso significa o seguinte: se nós quisermos nos preparar para Pentecostes, nós temos que clamar o Espírito Santo junto com a esposa. Os Atos dos Apóstolos, nesse sentido, tem um paralelismo com o que diz o final do livro do Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem. Bem, O Espírito e a esposa gritam, vem. Ou seja, nós precisamos nos unir a ela para clamarmos pela vinda do Espírito Santo, porque nós precisamos do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo. Nós temos necessidade do Espírito Santo. Nós temos urgência do Espírito Santo. Nós temos em nossa alma a necessidade de sermos revestidos. É muito interessante que o final do Evangelho de São Lucas, nós estamos aqui sempre com São Lucas, Jesus diz aos apóstolos, ele diz o seguinte, lendo o texto grego, eu envio a promessa do meu Pai sobre vós, mas permanecei na cidade até que sejais revestidos do alto com poder. Até que sejais revestidos do alto com dynamin, com poder. A palavra aqui é a palavra dynamis, né? Contraída como dynamin. Ou seja, Jesus, e o texto paralelo de Atos, que nos apresenta a palavra de Cristo, diz o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Jesus fala do Espírito Santo nesses termos, em Atos capítulo 1. Está aqui. Em Atos capítulo 1, utilizando a mesma palavra, dynamin, no texto grego. Ele está falando sempre de dynamin, de poder, de força. Dynamin é a mesma palavra que está na base da palavra dinamite. Ou seja, é um poder explosivo, é um poder que é com uma força. Imagina o seguinte, né? Se nós pudéssemos utilizar uma comparação, é mais ou menos assim. É como se você estivesse numa casa toda escura, totalmente apagada, etc. Nada funciona lá, você tenta ligar o chuveiro, essa água gelada, você tenta recarregar o celular, não sai nada ali, você vai ligar o computador, não tem energia, a geladeira está toda fedida porque ela está desligada, nada funciona. Só que aí você vai na chave elétrica, você sobe a chave elétrica. E na hora que você sobe a chave elétrica, a explosão de energia vem em toda a casa e ela fica cheia de dinamis, cheia de poder. Sim. Ou seja, sem o Espírito Santo nós estamos mortos, nós somos covardes, nós somos fracos, nós não queremos rezar, não temos força para jejuar, nós não conseguimos pregar direito, nós somos uma porcaria. Sem o Espírito Santo não somos nada. Mas então, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Ou seja, Jesus liga a chave elétrica. Nós ficamos cheios de poder. Nós ficamos cheios de intensidade. Não é um poder qualquer. Não é uma energia 110, 220. É a central elétrica de Deus. É o poder do próprio Deus que começa a fluir dentro do nosso espírito. É o poder que ressuscita mortos.
é o poder que expulsa demônios, é o poder que cura os doentes, é o poder que traz revelação, é o poder de uma palavra viva, é o poder de Deus vivo e agindo, é o próprio Deus que se levanta na terra de uma maneira corporativa para fazer a diferença no mundo e para mostrar que ele está vivo e ressuscitado e que ele é o Deus poderoso. Este é o poder do Espírito Santo que ele quer derramar sobre nós, que vem com a força de Pentecostes e que ele quer que nós desejemos. Algumas pessoas, às vezes, me falam o seguinte: padre, por que é que a gente reza e a gente é fraco, a gente não recebe tantas coisas, a gente fica abalado, qualquer coisa nos derruba, né? E aí chega um endemoniado, um macumbeiro, um feiticeiro, basta ele botar um olho ruim em você, basta ele fazer um feitiçozinho, ele te derruba e te mata às vezes. Será que o diabo é mais poderoso do que Deus? Claro. Algumas pessoas pensam assim. Elas fazem essa pergunta. Não, o diabo não é mais poderoso do que Deus. Não é e não pode ser. Acontece o seguinte: se você tem uma central elétrica do teu lado e você não usa o poder que você tem, você não usa o poder que você tem, você não recebe aquele poder, você não liga a chave elétrica, você não deseja aquele poder, você não se conecta com aquele poder. Chega um outro com uma pilha e te dá um choque. Só uma pequena pilha, né? O poder do Espírito Santo está à nossa disposição. Deus quer nos encher com o Espírito Santo. Deus quer fazer com que nós estejamos completamente tomados pelo Espírito Santo. Deus quer que surja uma igreja poderosa, uma igreja cheia de virtude, cheia de graça, uma igreja transbordante de força, de milagres, de sinais, de maravilhas. Deus quer realizar isso. Mas ele só vai realizar isso se nós quisermos ser isso. Se nós chegarmos diante dele e dissermos: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu não me conformo com o nível de vida em que eu cheguei, com essa vida xoxa, sem graça, sem intensidade, sem poder, sem unção, sem vida, sem vitalidade. Eu não quero, eu não me conformo. Eu vou me trancar, eu vou gritar pelo Espírito Santo, junto com a esposa. O Espírito e a esposa gritam: vem, dizem: vem. Eu vou ficar gritando, eu vou ficar chorando, eu vou ficar gemendo, eu vou ficar clamando, e eu não vou parar enquanto eu não estiver cheio da presença e do poder do Espírito Santo em mim. É isso que é uma novena de Pentecostes. Sim. Novena de Pentecostes não é pegar um papelzinho e ficar ali rezando. Novena de Pentecostes é gritar e clamar, não gritar para o vizinho ouvir, não é isso? Gritar para a vizinhança se escandalizar. É gritar com o nosso ser, é clamar: eu quero o Espírito Santo. É gemidos da alma, né, Padre? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo em mim. Eu preciso dos dons do Espírito Santo. É ter essa disposição no próprio Espírito de estar prostrado e dizendo: eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Espírito Santo. Veja, antigamente, quando na novena de Pentecostes, em vésperas, nós rezávamos o Veni Creator durante todos esses dias, na primeira estrofe do Veni Creator, todos se ajoelhavam. Ela sempre era dita de joelhos. E, durante as missas votivas do Espírito Santo, na hora em que, no gradual, se clamava Veni Sancte Spiritus, o sacerdote fazia uma genuflexão para dizer que nós precisamos do Espírito Santo e nós temos que dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos e dizer: eu quero mais. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais dos dons do Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo
como nunca fui até os dias de hoje. E para isso, eu preciso clamar, eu preciso insistir, eu preciso persistir, eu preciso orar, até que o céu se rasgue e o Espírito desça, caia sobre nós com todo o seu poder. Se nós nos conformarmos com menos do que isso, nós não entendemos o que é Pentecostes, nós não entendemos o que é o Espírito Santo, nós não entendemos o que ele quer fazer através de nós. Nossa, Simples Padre. assim. Simples assim, né? O senhor falando aqui, eu tenho vontade de gritar, né? Meu coração abrasando. Assim, meu Deus do céu, né? Então, nós podemos descobrir aqui com essa partilha do Senhor o que nós temos que fazer. O Senhor nos deu o caminho, o Senhor ligou o GPS, o que estava escuro ficou claro, né? O que tinha dúvida, agora veio a verdade, né? Nós precisamos estar juntos de Nossa Senhora, Padre. Precisamos dessa intimidade diária com o Espírito Santo de Deus. Agora mesmo, o Senhor ia falando, eu já ia pedindo no meu coração, Espírito Santo, eu quero isso. Eu não só quero para mim, eu quero que o meu instituto experimente, eu quero que o mundo experimente, eu quero que as pessoas em situação de rua experimentem, o Espírito Santo seja conhecido e amado a partir da minha vida, a partir da minha busca, a partir... O senhor ia falando, eu fui lembrando daquela pregação do senhor, né? Do quarto do silêncio, quarto do silêncio, quarto do choro. Eu preciso entrar nesse quarto do choro e lá encontrar os gemidos do Espírito, né? Encontrar esse gemido que está disponível, né, Padre? Que está aqui. Eu preciso bater nessa porta. Padre, que riqueza! Amém. Que riqueza, que riqueza, Padre. Muito obrigado, Padre. Amém. Por essa partilha, por essa graça, né? Por essa formação. E estaremos juntos nessa novena, Padre, intercedendo pelo seu sacerdócio também, para que as graças do Espírito Santo, os desejos do seu coração sejam derramados, realizados sobre o Senhor. Padre, o senhor pode nos dar uma bênção para encerrarmos essa novena? Claro, com muito gosto. Graças. Pela intercessão da Imaculada e Sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Gratidão, Padre. Obrigada, Padre. Sua bênção. Santa noite. Deus abençoe. Olha, quem não me segue, segue aí no Instagram, tá bom? Por favor, vamos seguir o Padre, para a gente continuar tendo sempre essa formação. Amém. Glória a Deus. Tchau, Padre.